dia de fome, de dor, encanocos de rua. Aperta Angola e desperta, agora é a hora certa. Dá-me a tua mão para juntos fazermos esta canção. A seca que afetou o sul do país há mais de 5 anos tem produzido fome e fuga de angolanos para a vizinha República da Namíbia. Embora a fome fosse o denominador comum para uma maioria qualificada da população angolana, a Willa, o Kwandu Kubangu, o Kunene e Namibe têm vivido o drama da fome na sua forma mais crônica nos últimos anos. Willa nos municípios dos Gambos e da Chibia. O mundo conhece a Willa por albergar grandes zonas turísticas, sobretudo a sua bela cidade do Lubango, com a imponência do seu Cristo Rei, as fendas da Tunda Vala, a Serra da Leba, a Nossa Senhora do Monte, mas escondem a miséria dos Gambos e da Chibia. Esses aqui estão no risco vermelho para a morte. Chamamos a ambulância, vinham lhes buscar. Agora lhes soltaram mais, nem lhes internam, porque, segundo a regra desse manual, quem tem na linha vermelha tem que estar dentro do hospital no internamento até passar por ver.
Por exemplo, em média por dia, às vezes chegam 200 crianças. Estão na desnutrição grave. Dependemos, por exemplo, de doações de pessoas de boa vontade que dão qualquer coisa para comprarmos a fuba e fazermos as papas. E só isso não é suficiente, é preciso muito mais. E isso não é suficiente, porque tem muita criança em risco, com risco de não chegarem ao futuro. As nossas ideias principais, a primeira prioridade para nós é que, de fato, se declare o estado de emergência em Angola. E quem deve fazer isso é o Presidente da República, ninguém mais. E, paralelamente a isto, esse estado de emergência tem de envolver as agências internacionais, tem de envolver, claro, o próprio Estado angolano através do governo, não é? As estruturas de gestão e governação do país, tem de envolver necessariamente os atores locais, atores da sociedade civil, as organizações comunitárias de base, as organizações baseadas na fé, as autoridades tradicionais, as lideranças locais, todos estes para buscar a solução. Cada vez nós começamos a clamar desde dezembro de 2012, informando ao governo, informando aos atores sociais que havia fome. E os nossos gritos, os nossos apelos iam de encontro aos alertas também das agências internacionais que estão a acompanhar a situação agrometeorológica do sul de Angola. Infelizmente, a maior parte dos setores que têm poder, que têm capacidade de decidir no país, sempre dizia que isso não era verdade, que ninguém estava a morrer à fome. Conclusão, a situação se foi deteriorando, não se tomaram medidas nenhumas assim de grande envergadura, não se alcançou nenhuma meta para reduzir, diríamos assim, o impacto da fome. Este é o resultado. E se João Lourenço diz que, de fato, a fome sempre é relativa, é porque quem é que lhe transmite isso? São os administradores municipais, são alguns governadores provinciais, são alguns secretários, são alguns ministros, e ele é obrigado, por uma questão de colegialidade e solidariedade institucional, a acreditar naquilo que ele diz. Porque ele só trabalha, infelizmente, com o seu pessoal, não trabalha com a sociedade civil, não colabora conosco, porque não estão interessados, de fato, que se diga a verdade. E até acham alguns que quem provocou essa fome são os adversários, não é, da sociedade civil e partido da oposição, infelizmente. Ao andarmos um pouco pelo país, sentimos que há muita produção. Fala-se de fome. Os nossos adversários hoje acordam de manhã à noite a cantar uma música. Fome, fome, fome. A fome é sempre relativa. O país já tem muita produção de bens alimentares.
Talvez por conveniência própria, por conveniência política, lhes convenha repetir incessantemente a palavra fome. As my heart remembers, all the stars were falling embers. Once was with you. Eu comigo não tenho, mas alimento é aqui. Se tenho assim uns trocos, se vai ver complexão, mas não vai demorar. As coisas vêm aqui. Estou apanhando de bidon para eu ir vender para comprar a comida, porque não tenho serviço. Até quando vou completar 100 quase para comprar uma caneca de culpa, tem que ser a lutar. São muitas pessoas que estão procurando isso, a senhora e também as crianças também. São muitas pessoas que estão procurando isso. Porque não tem nada. Mafikolongo nane mwezi wa piriri tuyelule nyebandere nyikama afurike. Mafikolongo nane mwezi wa piriri tuyelule nyebandere nyikama afurika. Mafikolongo nane mwezi wa piriri tuyelule nyebandere nyikama afurike. Mafikolongo nane mwezi wa piriri tuyelule nyebandere. Nós somos a Plataforma Sul, que é uma coligação das organizações de defesa dos direitos humanos. E aqui estamos no Cunene. Portanto, quando falamos de Plataforma Sul, falamos das ONGs que defendem, sobretudo, todas as iniciativas que ajudem o povo do sul da Angola afetada pela seca que está a provocar muita fome. De um lado, e do outro lado, quando a natureza se apieda desse povo e chove, para inverter o quadro da seca, vêm as inundações. Portanto, é um paradoxo. Quando não chove, a seca traz fome, e quando chove as inundações trazem fome. Estamos a dizer que isso não é um mar, aqui nós estamos na praia, isso não é a costa, nós estamos à beira de nenhum rio. Aqui o rio mais próximo fica acima de 100 quilômetros, então não tem rios aqui. Essa água, porque choveu durante 2 dias, então já inundou toda a zona que seria para o pasto. Como se vê, os bois
metem pena, estão à procura de capim na água, o que não é possível, porque o boi não é um animal aquático, não é anfíbio, é um animal mesmo terrestre, então não consegue encontrar os meios de viver dentro da água. Mas é a área onde já tem pastado, como choveu 2 dias, produziu inundação. E quando não chove, também o boi não come areia, come capim. Quando não chove, também seca. E aqui, o povo daqui do Cunene é essencialmente criador de gado. Então a alimentação deles, a economia depende dos bois. Quando não há condições climáticas para o boi se desenvolver, então traz fome nas famílias. A alternativa seria a agricultura. A agricultura também depende do ciclo das chuvas. Quando não chove, a agricultura não produz. Quando chove demais, também não produz. Então, concluímos que de uma ou de outra forma esse povo tem que sofrer. É um dilema de 2 gumes, portanto é uma faca que corta nos 2 lados. Chovendo, passam a fome devido às inundações que vemos aqui, porque choveu 2 dias. Não chovendo, também passam a fome, porque fica tudo seco. Cunene, terra do rei Mandume. Esta é a província mais a sul do país, de escassas infraestruturas, acossada pelo clima desfavorável o tempo todo. Deslocados climáticos buscariam apoio na vizinha República da Namíbia, porém o governo angolano impede as deslocações e amontoa aos em tendas desumanas os povos que fogem à fome de suas casas. Aqui estamos na vila de Calueque, província do Cunene, município de Umbanja, comuna de Naulila. Estão aqui concentrados alguns dos populares refugiados climáticos, porém muitos estão espalhados em toda a província do Cunene. Essa é a conduta de água potável que Angola manda para a vizinha República da Namíbia, mas esse povo não tem água potável porque sua água é fornecida à Namíbia e recusada ao angolano. O centro de reassentamento dos deslocados climáticos não tem água potável e bebem água do rio Cunene não tratada. Estão aqui concentrados em acampamentos desumanos e debaixo de árvores, abraçados pelo frio em corpos desnudos. Estão aqui suas crianças de que se lhes roubam o seu futuro, como se fossem filhotes de suínos. Não têm parques de entretenimentos. Criancinhas são pela fome forçadas a entrarem na vida adulta precocemente em busca de meios de sobrevivência. Quando lhes restam tempo e momento de lazer, seu divertimento é isto aqui, nestes locais. Não têm roupas, não têm calçados, não têm brinquedos. Nunca ouviram falar de infantários, creches e escolas. Não podem estudar porque não têm comida nem vestuário. É a resposta que essas crianças têm por terem nascido na terra de diamante e petróleo. É a resposta que receberam os adultos que fazem opções que trazem fome na barriga e lágrima nos olhos, dor lacinante nos corações. As my heart remembers, all the stars were falling embers. Once, when night seemed forever, I
Aqui estamos em Calueque, na província do Cunene, a sul de Angola. Essa população aqui, crianças, mulheres, maioritariamente crianças e mulheres, tiveram que abandonar as suas casas, as suas aldeias, estão aqui ao relento, dormem aqui, moram aqui, à espera que o governo resolva a situação da fome deles. E estão a clamar pela ajuda do governo, uma ajuda que não está a vir. Já estão aqui há muitos meses, passam a noite aqui, debaixo do frio, debaixo da chuva, quando cai chuva. Quando não cai chuva, é debaixo do sol. Todo tipo de sofrimento, à espera que o Estado atenda às preocupações deles. Mas até aqui não há nenhuma esperança. Como se vê, crianças deitadas ao chão, mais velhos deitados ao chão, aquela zona lá toda, são centenas, e esses lugares são muitos. São muitos lugares espalhados, grupos aqui, grupos noutros sítios, maioritariamente mulheres e crianças. Isso veio aqui através da fome, não estava vendo comida. Okulia twankenjala jo tukaela mu midi mu Wakati moja ya comeram. Kadwalilia do himamena anombi. Himamena anombi. Comer lombi, comer fruta. Qual fruta? Essa aqui? Onde é que está? Pensa traduziu para elas falarem? É isso aqui? Andamos comer isso. Seberão. Essa fruta é o quê? Ngongo. Kaheba lingo ndi ale ya mwana dulira anombi. Difanyaro diarrea. Wapembe wala lukulu. Kadena bano katia pembe. Primeiro deram. Agora eles não deram, mas já deixa fome. Há quanto tempo que já não dão comida? Cada pessoa. Só entregaram quanto? 2 quilos. Quando? Qual foi a última vez? Quando é luz? E aqui dormem onde? Não. A última vez que deram 2 quilos foi quando? Foi quando? Mas assim, deixa 2 quilos cada pessoa.
quando Cubango municípios de Menonga, Quangari, Calai, Dirico e Nancova. Essa província goza do título negativo de terras do fim do mundo. Existem esforços do governo angolano em perpetuar esse título socialmente hediondo. O governo angolano gastou milhões em dinheiro construindo os imponentes monumentos militares no município do Cuito, Cuanaval, um aeroporto magnífico e escultura em metais preciosos para exaltar a mortífera guerra civil. Porém, o governo esqueceu as minorias sãs que no Quando Cubango vivem o verdadeiro sabor amargo da terra do fim do mundo. O governo angolano taxou as etnias minoritárias San de tribos em extinção. Os San não são povos extintos, eles são indígenas, eles são tradicionais e conservadores, mas não extintos. Todos os dias multiplicam-se e crescem, e essas expandem-se pelas florestas adentro em busca de meios de subsistência diante do abandono a que são votados pelo Estado. No meio de tanta miséria, estão a nascer filhos que deverão brilhar na sua terra angolana. Por isso eles não são povos extintos, e sim abandonados, mas sonham. Sim, eles sonham também. Com estômagos vazios, mas eles sonham. Com a boca sedenta e faminta, mas eles sabem sorrir. Alimentam-se de folhas verdes e simples, fervidas apenas em água, invariavelmente sem sal nem óleo. Eles só precisam um pouco de apoio e do governo imploram que sejam reconhecidos como cidadãos dotados de direitos, porque são sujeitos de deveres, mas precisam que sejam contados na economia do país, que sejam reconhecidos seus direitos naturais, as suas terras e seus recursos, e imploram pela vida e que não sejam mortos pela fome e abandono. Eles vivem com a esperança de um dia melhor, mas esse dia tarda a chegar. As comunidades San em Angola estão distribuídas em 4 províncias. Na província do Mochico, na região de Cangamba, tem uma comunidade. Na região do Iona também tem uma comunidade. Na província da Huila, no município da Cacula, também tem uma comunidade. E na província do Quando Cubango, aqui onde estamos, onde viemos produzir esse estudo, onde também trabalhamos, tem muitas comunidades. A província do Quando Cubango é composta por 9 municípios, nomeadamente o município do Cux, o município de Menongue, o município do Cuito Cuanaval, o município de Mavinga, o município do Rivungo, o município do Quangare, o município de Calai e o município do Dirico. Desses 9 municípios, apenas o município do Cux é que não tem coiçãs. Portanto, estão presentes em 8 municípios. Estando presente em 8 municípios, em várias comunas, não se encontram nas sedes municipais desses 8 municípios. Se encontra fundamentalmente nas zonas rurais, ao longo dos rios. No município do Cuito Cuanaval estão ao longo do rio Longa. No município de Menongue estão ao longo do rio Cuebe e o rio Coatir. No município do Quangare, Calai e Dirico estão ao longo do rio Cubango. No município de Nancova estão também ao longo do rio Cuito.
em Mavinga e Rivungo estão no interior dos municípios. Sabemos de forma preconceituosa, de forma de estereótipo, que essas comunidades são comunidades em extinção. Pelo contrário, embora o Estado angolano subestime a sua representação numérica, o estudo que temos vindo a conduzir desde 2011, com atualizações permanentes, sobretudo cá no Cubango, temos evidências estatísticas de que o número dos SAN já ultrapassam 20 mil membros, portanto, acima de 5 mil famílias. E há uma progressão geométrica em termos de natalidade. Significa que tem muitas crianças que estão a nascer. Entretanto, temos insistido que os SAN representam uma comunidade mais discriminada. Não tem acesso aos serviços hospitalares, nenhum COISAN, absolutamente nenhum, na República de Angola, vive numa casa, por exemplo, cimentada. Vive, por exemplo, numa casa com cobertura de chapa de zinco, com pavimento em cimento. Todos vivem em casas precárias. Nenhum COISAN é funcionário do Estado, nem é funcionário de um setor privado remunerado. Significa nenhum SAN é funcionário. Nenhum SAN na República de Angola pratica um pequeno negócio. Portanto, não vende, não comercializam absolutamente nada. Nunca beneficiaram de crédito bancário, porque não têm contas bancárias. E mais, a maioria esmagadora das comunidades SAN não tem registro de nascimento, não tem bilhetes de identidade, não tem, portanto, registro claro de cidadania, mas, pelo contrário, tem cartões de eleitores. Sempre que há eleições, são forçados a votar, sem lhes esclarecer o valor do voto. Não têm a nacionalidade formal, têm a naturalidade, nasceram cá, mas não têm registro de nascimento. Quando não tem registro de nascimento, não tem bilhete de identidade, e mesmo aquelas comunidades SAN que estão ao longo da orla fronteiriça entre Angola e Namíbia também não têm passaporte que lhes permitisse, por exemplo, viajar para o exterior do país. Então, a sua nacionalidade não está formalizada nos termos dos documentos legais da República de Angola. Não obstante, por interesse, por oportunismo político partidário, têm sido forçados a votar em eleições sem bilhete de identidade, sem cédula pessoal, mas lhes atribuem, com testemunha de sobas bantu, lhes atribuem, portanto, cartões de eleitores. Nenhum SAN tem segurança alimentar e nutricional garantida. E eles são caçadores e recoletores. Portanto, vivem da caça de animais selvagens, não criam gado, não domesticam animais, vivem mesmo exclusivamente da caça e coleta de frutos silvestres e o mel, também silvestre. Devido ao sofrimento, à fome, à insegurança alimentar e nutricional de que estão sujeitos, já manifestam o interesse de praticar a agricultura e domesticar os animais, portanto, quebrando um pouco as suas normas consuetudinárias para entrar um pouco no ritmo dos bantu. A etnia COISAN é transnacional. Portanto, ultrapassa a fronteira angolana. Eles estão presentes em Angola, nessas 4 províncias que eu mencionei, estão presentes na Namíbia, estão presentes no Botsuana, estão presentes na Zâmbia, estão presentes no Zimbábue. Entretanto, nós já fizemos um estudo como é que os COISAN são tratados nesses países vizinhos. Têm acesso a direitos. Por exemplo, na Namíbia, até existem deputados que são COISANs. E também existem na África do Sul. Na África do Sul, chegaram a ser ministros, os SAN. Aqui em Angola, nenhum SAN tem a 10ª classe. Estão totalmente excluídos. A nível da África Austral, é o governo angolano que mais discrimina os seus SAN.
terra do sequioso deserto do Namibe, mistério e imponência da rara planta Welwitschia mirabilis, as belas praias do Namibe escondem uma miséria do seu povo que não tem acesso à água potável, não tem acesso à alimentação, sobrevivendo, subsistindo através de se alimentar de bagas e vivendo sem esperança de um dia melhor, literalmente empobrecido. A fome é um denominador comum na República de Angola. Afinal, devemos lutar como um só povo e uma só nação. Na luta contra a fome, começando pelo sul do país, abraçando todos. A iniciativa da Plataforma Sul combate a fome, mas que essa energia se transforma em sinergia para que o sonho de uma Angola sem fome, sem miséria, sem discriminação, sem corrupção, sem exclusão e assimetrias regionais se materializa em cada indivíduo, em cada família e em todo o nosso belo país. Nossa rica Angola mais habitada pelo povo mais empobrecido e desfavorecido do mundo. Em termos de standard humanitário, em termos de carta humanitária, nós estamos no nível 4, que é o de emergência. A maioria esmagadora das famílias não tem nenhum grau de alimentos. E é por isso que nós estamos a exigir o estado de emergência. As pessoas não têm alimentos. Muita gente está aflita. Toda esta região do sul de Angola, portanto, na Huila, do Lubango para o sul, no Quando Cubango, envolvendo as comunidades, portanto, sobretudo as minoritárias, como os Sanhos Quamache, no Namibe, envolvendo as minorias étnicas, todas elas, assim como no Cunene, envolvendo os municípios de Kahama, Coroca, Ombaja. Então, esta região toda está no vermelho. Se as pessoas até agora não conseguiram cultivar os seus campos, muitos campos estão limpos, imagine o que vai ser depois que termine o tempo chuvoso, daqui até setembro, outubro, novembro. Sem intervenção, estas regiões vão colapsar e cair no nível 5, que é o de catástrofe, e irreversivelmente muitas vidas se vão perder. As minorias étnicas em toda a região sul, Quando Cubango, Huila, Namibe, Cunene, são as que mais estão afetadas pela realidade da fome e da seca. Sabe que anualmente, de acordo com os nossos relatórios, Angola perde entre 40 a 70 mil crianças, não é, que morrem por causa da malnutrição associada às outras enfermidades. E então, isto é muito grave. As recomendações que nós fomos fazendo ao mecanismo de avaliação periódica universal prevêem, portanto, o direito humano à alimentação adequada. Enquanto a emergência, defendemos a intervenção com observação da Carta Humanitária. A médio e longo prazo, nós defendemos uma intervenção sustentável que se baseie nos direitos, na participação cidadã, no envolvimento dos recursos locais, primeiramente os recursos humanos, enfim, os recursos materiais, os conhecimentos endógenos, as práticas das comunidades, tudo isso envolvido. E então são esses valores que a comunidade da plataforma defende. E é por isso que nós, diríamos assim, defendemos uma abordagem envolvente, uma abordagem holística que envolva todos os atores, sem exclusão de ninguém.
Sem isto não teremos nem segurança, nem soberania alimentar. Chega de fome, de dor, enganou-nos de rua. Alerta Angola e desperta, agora é a hora certa. Dá-me a tua mão para juntos fazermos esta canção. Deus que nos dê o sol, Deus que nos dê a lua, Deus que nos dê a estrela, a luz, pra gente poder sonhar, pra gente poder sonhar. A vida agora é pensar como Angola está. Oh, oh. A gente a sofrer, a gente com fome, a gente com sede. Mas o povo chora paz, esperança de todos. Será que eu preciso voar a você e dizer adeus, que a gente precisa de paz? As crianças dar um pão, elas sorrir com um sorriso de Angola em paz. Oh, desde Candengue eu ouço dizer que querer é poder. Que querer é poder. Se sabemos o que queremos, então esta paz tem que acontecer. Tem que acontecer. Matambelele dona mulher, de las de Moshe, lelu dona mulher, tolo de la bumashite. Shiezala ifafwe, shiezala inema, shiezala aturie, mokonda ya materi.